Fala pessoal, tudo bem? É o Lucas aqui falando. Hoje então mais uma aula, nós vamos falar sobre autonomia. Qual que é a máxima autonomia para uma aeronave a hélice? Então essa é mais uma aula em continuidade com a nossa revisão sobre performance de aeronaves e é a continuação da aula sobre máximo alcance, tá certo? Bora começar. Os tópicos da aula de hoje, então nós vamos falar sobre autonomia, nós vamos começar definindo o que é autonomia, nós vamos falar novamente sobre o fuel flow, aí a gente vai ver o gráfico sobre potência requerida e velocidade, nós vamos ver então qual que é a velocidade de máxima autonomia, onde ela ocorre, e depois a gente vai ver quais são os efeitos do peso e da altitude para a máxima autonomia. Bora começar. Bom, o que é autonomia? De uma maneira simples, a gente pode dizer que a autonomia é o tempo que a aeronave é capaz de permanecer em voo com uma determinada quantidade de combustível. Então, diferentemente de alcance, aqui o parâmetro que nós estamos interessados é o tempo e não a distância que a aeronave irá percorrer. Isso é muito importante a gente perceber essa diferença. Tudo bem? O parâmetro que estaremos interessados é o nosso fuel flow. E nós vimos, que o fuel flow ele pode ser visto como a quantidade de combustível no tempo. Então nós temos aqui quilograma por segundo, ou litro por segundo, ou até mesmo newton por segundo, etc. Mas o que é importante anotar é que é uma determinada quantidade por unidade de tempo. E aí, para nós determinarmos a autonomia máxima de voo, nós vamos ter que minimizar o fuel flow. Então, quando a gente pega o nosso fuel flow e minimiza ele, então a gente vai ter a máxima autonomia para o nosso voo. E nós vimos na nossa aula de máximo alcance que, por definição, o fuel flow ele foi definido como a multiplicação do CP pelo PBR. Sendo que o CP, a gente viu que é o Power Specific Fuel Consumption, que também muitas vezes vem escrito como Brake Specific Fuel Consumption, e essa grandeza nada mais é do que o peso do combustível queimado por unidade de potência por unidade de tempo. Então nós vimos que no sistema internacional é o quilograma por quilowatt por hora. E nós vimos que o PBR é o Brake Power, ou a potência medida no eixo do nosso motor. Nós também vimos que para um motor a hélice, o motor ele não disponibiliza tração. Então a gente sabe que aqui na queima do combustível, o motor está disponibilizando potência. E essa potência ela é transferida para o eixo do motor. E aí quando a gente acopla uma hélice, essa hélice sim tem por objetivo transformar essa potência, em potência que chega no eixo do motor, transformar essa potência em força propulsiva, em força de tração. Então a gente viu que o PBR é a potência que o motor entrega ao eixo e a hélice ela transforma essa potência em forma de tração. E nós vimos que se multiplicarmos a tração pela velocidade de voo, nós vamos ter a potência disponível, Power Available. Para chegar na potência disponível, nós temos que multiplicar a potência medida no eixo do motor pela eficiência propulsiva ΔJ. Então a gente viu que essa potência que o motor entrega no eixo do motor, a hélice ela vai converter em potência disponível, mas sempre irão existir perdas, certo? Então a gente multiplica ainda por esse fator aí de eficiência propulsiva ΔJ. E aí nós vimos então que se a potência disponível é igual ao ΔJ vezes a potência medida no eixo, a gente pode isolar o nosso PBR. PBR fica igual a PA sobre ΔJ. E agora a gente pode substituir na equação número 1. E aí então, substituindo 2 em 1, nós temos que o nosso fuel flow fica igual ao CP sobre ΔJ vezes a nossa potência disponível. Sabemos que do voo linha reta horizontal, nós vamos ter que a tração é igual ao arrasto, e logo a potência disponível é igual à potência requerida. Então agora a gente pode substituir a equação 4 na equação 3. Substituindo então a equação 4 na equação 3, nós temos que o nosso fuel flow nada mais é do que
o nosso Power Specific Fuel Consumption dividido pela eficiência propulsiva ETJ vezes a potência requerida. E aí, para maximizar a nossa autonomia, nós deveremos minimizar a potência requerida. Então, para nós termos uma máxima, né, autonomia, maximum endurance, nós vamos ter que minimizar o fuel flow, e para minimizar o fuel flow, nós temos que minimizar a potência requerida. E minimizar a potência requerida nada mais é do que encontrar na curva de potência requerida por velocidade o ponto onde essa potência requerida ele é mínimo. Então aqui, né, nós temos a nossa curva de potência requerida por velocidade. Então no eixo vertical nós temos horsepower, no eixo horizontal nós temos velocidade, airspeed, e aqui nós temos a curva de potência requerida. Então, qual é o ponto onde a potência requerida é mínima? Então, a gente marca esse ponto no gráfico, e aí, esse ponto vai nos dar qual é a velocidade para a máxima autonomia. Então, notem aí a velocidade é aproximadamente 67, 68 nós. E aí, notem que essa velocidade ela é menor que a velocidade de máximo alcance que nós tínhamos encontrado de 80 nós. E se agora, ao invés de potência requerida por velocidade, nós tivermos um gráfico de arrasto por velocidade, a gente vai notar que essa velocidade corresponde a uma velocidade menor do que a velocidade de mínimo arrasto. Então, no gráfico, nós temos agora um gráfico de arrasto, né, onde a gente tem aqui o arrasto induzido, o arrasto parasita, e nós temos em azul o arrasto total da nossa aeronave. E aí a gente lembra que para o máximo alcance, a velocidade ela corresponde ao menor arrasto. Só que para a nossa autonomia, essa velocidade ela é menor, ela vai corresponder a um arrasto maior. Então, a velocidade de máxima autonomia ela é menor do que a velocidade de máximo alcance. E nós podemos também calcular essa velocidade analiticamente. Então, a gente lembra que do voo linha reta horizontal, a tração é igual ao arrasto, sustentação é igual ao peso. Então, a gente pode fazer, né, que se eu pegar o arrasto, multiplicar e dividir pela sustentação, eu não estou alterando a equação, isso aqui é como se fosse multiplicar por 1. Só que aí agora eu sei que o arrasto sobre a sustentação, se eu abrir a fórmula do arrasto, abrir a fórmula da sustentação, tudo se corta, sobrando somente CD e CL, e aí esse L eu sei que era igual a W, então eu coloco o nosso peso na expressão, e a gente fica que o arrasto é igual ao CD sobre CL vezes o peso da aeronave. E aí, então, nós lembramos que a potência requerida nada mais é do que o arrasto vezes a velocidade. Então, o arrasto está em amarelo, eu troco o D pelo que representa o arrasto, CD, CL, W, e a velocidade nada mais é do que a raiz quadrada do peso sobre a área da asa, né, o nosso wing loading, vezes 2 sobre ρ, vezes 1 sobre CL. E aí a gente pode reagrupar, né, a gente pode reagrupar e colocar todos os termos dentro da raiz. Então, se a gente fizer isso, a gente fica que a nossa potência requerida nada mais é do que toda essa expressão aqui. Então, o peso, né, esse peso quando ele entra para dentro da raiz, ele entra ao quadrado, com esse peso que está lá dentro, fica peso ao cubo. O CD, quando ele entra lá para dentro, ele entra ao quadrado. O CL, ele entra ao quadrado. Com aquele CL que já tem lá, ele fica CL ao cubo. Então, essa é a expressão para a potência requerida. E aí, né, pessoal, se nós considerarmos o peso, a área da asa e a densidade constantes para um dado momento, então a potência requerida ela é em função, ela fica somente em função do coeficiente de arrasto dividido pelo coeficiente de sustentação. Tudo bem até aqui? E aí, então, a gente tem que encontrar qual é o CD ao quadrado sobre CL ao cubo mínimo, ou qual é o CL ao cubo por CD ao quadrado máximo. Ou seja, ou a gente minimiza essa expressão, ou a gente maximiza essa expressão aqui. Escolhendo então CL ao cubo sobre CD ao quadrado, como é que a gente pode encontrar o máximo dessa relação aí?
Bom, a gente lembra que pela polar de arrasto, o nosso arrasto total nada mais é do que o nosso CD0 mais K1Cl mais K2Cl ao quadrado, onde o CD0 é o nosso arrasto parasita e o K1Cl mais K2Cl ao quadrado é a parcela de arrasto que está relacionada com a sustentação, com a geração de sustentação. Isso aqui é o nosso arrasto induzido. E aí, se a gente tem então que o CD é em função do Cl, né, a gente então pode derivar essa relação em relação ao coeficiente de sustentação, e se nós igualarmos a zero, a gente pode encontrar o ponto onde essa relação é máxima. E é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai derivar Cl ao cubo sobre CD ao quadrado em relação ao Cl e igualar isso a zero. E para isso a gente vai usar a regra do quociente para derivadas. Então, utilizando a regra do quociente para derivadas, a gente tem que a derivada de Cl ao cubo dividido por CD ao quadrado em relação ao Cl, nada mais é do que essa equação aqui. Então, a gente pega, né, o denominador, conserva o denominador e deriva o numerador, então 3Cl ao quadrado, menos, agora a gente conserva o numerador, Cl ao cubo, e deriva o denominador, então 2CD vezes, agora a regra da cadeia, dCd sobre dCl, e divide pelo denominador ao quadrado, ficando CD na quarta potência. E isso é igual a zero. E a gente sabe aqui, né, que o nosso dCdCl nada mais é do que o nosso K1 mais 2K2Cl. Logo, nós temos essa equação aí, e a gente sabe que CD elevado à quarta potência não pode ser igual a zero, então, para isso aí ser igual a zero, é porque o numerador é igual a zero. Então, a gente iguala o numerador da expressão igual a zero, e aí daí para frente é só álgebra, a gente vai simplificando a equação, e aí se nós simplificarmos a equação, nós chegamos que, né, isolei dCd sobre dCl, e achei que é igual a 3CD sobre 2Cl, mas nós tínhamos visto que a derivada do coeficiente de arrasto em relação ao coeficiente de sustentação, ele é K1 mais 2K2Cl. Então, a gente pode igualar essas equações, e aí, igualando, a gente chega nesse resultado aí. E aí, agora, se a gente simplificar essa equação, então eu posso passar esse 2Cl, né, fazer a distributiva, passando pro lado direito. E aí, esse 3CD, eu sei que CD é o que? É CD0 mais K1Cl mais K2Cl ao quadrado. E aí, novamente, só ir simplificando tudo que dá. E aí, nós chegamos finalmente nessa equação aqui, onde a gente tem K2Cl ao quadrado menos K1Cl menos 3CD0 igual a zero. E aí, a gente percebe que isso aí é uma equação do segundo grau. E como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? A gente usa a fórmula de Bhaskara. Então, utilizando a fórmula de Bhaskara para resolver aquela equação, a gente chega que o nosso Cl vai ser igual a um K1 mais ou menos a raiz quadrada de K1 ao quadrado mais 12K2CD0, tudo isso dividido por 2K2. Então, a gente vai ter duas raízes, uma positiva e uma negativa, e a gente vai pegar a positiva, e ela vai ser o nosso Cl óptimo. E aí fica fácil, né? Porque quando a gente tem o nosso Cl, a gente joga lá na fórmula da sustentação, e aí a gente acha a nossa velocidade de máxima autonomia. Vamos ver então qual é o efeito do peso sobre a máxima autonomia. Então a gente lembra que a gente viu na aula que a potência requerida nada mais é do que o arrasto vezes a velocidade, que é igual a toda essa expressão aqui. E aí a gente nota que o peso está no numerador, certo? Então quanto maior o peso, maior a potência requerida. Quanto menor o peso, menor a potência requerida. Então, durante o voo, nosso peso diminui, porque a gente está consumindo combustível, e isso significa que precisamos de menos potência quando estamos mais leves, menos potência requerida. Então, graficamente, a gente pode observar isso. Então, aí nós temos o nosso gráfico, onde a gente tem no eixo vertical o fuel flow, no eixo horizontal a velocidade, e agora para uma altitude constante, nós temos aqui a curva, né, para um peso alto, essa aqui do meio um peso médio, e a última aqui tracejada para um peso baixo. Então, durante o voo, o peso diminui, ou seja, essa curva, ela desce e vai para a esquerda. Ela desce e faz um shift para a esquerda. Então, a gente percebe que quanto menor o nosso peso, menor a nossa velocidade de máxima autonomia.
E qual é o efeito da altitude em relação à velocidade de máxima autonomia? Então a gente sabe aqui que a velocidade, né, de máxima autonomia a gente calculou e ela é a raiz quadrada do peso sobre a área da asa vezes 2 sobre a densidade do ar vezes 1 sobre o nosso CL óptimo, que foi aquele CL que a gente calculou. E a gente nota aqui que a densidade ela está dividindo essa expressão aqui. Ou seja, quanto menor a densidade, maior é a nossa velocidade. E vice-versa. Quanto maior a densidade, menor é a velocidade. E a gente sabe que a densidade do ar diminui com o aumento da altitude, logo a velocidade aerodinâmica ela aumenta. E a gente pode também ver isso graficamente. Então, graficamente, agora a gente tem fuel flow por velocidade e agora a gente mantém um peso constante. Então, nós temos as três linhas, onde a contínua é nível médio do mar, a primeira tracejada 10.000 pés, a segunda tracejada para 20.000 pés. E aí a gente nota, né, que quanto mais alto, menor a densidade, maior a velocidade de máxima autonomia. Então a nossa curva ela também sobe e faz um shift para a direita. Então quanto maior a altitude, maior a nossa velocidade de máxima autonomia. E é isso aí, chegamos a mais um final de aula, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, por favor, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo. E até as próximas aulas. Fica aí as referências que eu utilizei para a aula de máxima autonomia. Tchau, tchau.